Então, boa tarde, gente, quase boa noite para todas e todos. Hoje é a última relatoria do nosso grupo de pesquisa deste semestre, e a relatoria vai ser do nosso Carlos Eduardo dos Santos. E o Carlos, ele vai tratar de um tema que ele vai indicar agora, falar agora, né, sobre o tema, sobre acessibilidade tecnológica para pessoas com deficiência. Então, a gente faz aquele mesmo esquema de sempre, o Carlos vai relatando, e na medida que ele for relatando, a gente vai dialogando com ele, tá bom? Então, tá com a palavra, Carlos. Oi, gente, boa tarde. Para mim ainda é bem tarde, agora que vai dar 5 horas. Mas, bom, antes de começar, eu queria explicar por que que eu escolhi esse texto. Eu acho que o texto que eu escolhi, ele é o texto Barreiras Tecnológicas, um fator limitador na acessibilidade das pessoas com deficiência. É de autoria do Marcelo Santana de Forte e José Damião Rocha Trindade. Como faziam os antigos maias, eu imprimo os textos e gosto de ler eles em papel. Mas aí provavelmente vocês vão ver eu folheando alguma coisa, mas basicamente são só as minhas anotações. Bom, eu escolhi esse texto por alguns aspectos. Primeiramente, acho que ele tem tudo a ver com a temática do grupo, que é a questão de acessibilidade para pessoas com deficiência. Acho que tem tudo a ver com os direitos humanos, principalmente quando a gente começa a abordar a ideia de que nas novas gerações de direitos humanos estão querendo se introduzir novas tecnologias, como, por exemplo, o acesso à internet como direito universal, acesso à tecnologia e outras coisas mais que envolvem até outros direitos que já existiam, por exemplo, o direito à comunicação, que hoje em dia você já tem as questões do direito a até me fugiu a palavra, que é do serviço móvel, do SMP, do regime da SMP, do serviço móvel telefônico. E aí, pois bem, eu achei muito interessante por conta dessas situações que tem muito a ver e porque ele tem duas características que me atraíram bastante. A primeira, para quem não sabe ainda, eu tenho uma, eu tenho uma outra graduação em tecnologia, que é em análise e desenvolvimento de sistemas, e eles explicam, eu trabalhava, né, com essa parte de construção, de programação de sites e tudo, então acho que a questão da barreira tecnológica talvez seja interessante eu comentar. E acho que ele veio também com uma outra coisa. Quando se trata com pessoas com deficiência, óbvio que eu acho que em nível de Brasil talvez esteja bem melhor, mas como eu faço os meus pesquisas mais voltados para a região norte, meu maior impasse sempre foi ter outras pesquisas para fazer alguma referência. Então, eu adoro a modalidade que vem o texto, que era um formato de revisão bibliográfica. Eles fizeram uma revisão bibliográfica acerca dos textos das pesquisas que foram realizadas em cima dessa temática de acessibilidade. Bom, dito isso, eu vou começar explicando um pouquinho melhor a questão da metodologia, né? Eu achei muito interessante a metodologia que eles trouxeram, porque eles realmente fizeram essa questão da análise de uma revisão bibliográfica. E eu acho que tem muitos resultados que eles trouxeram são relevantes, mas eu trago uma crítica ao final do texto, que eu julguei necessária e eu acho que talvez seja até um ponto de temática interessante. Mas basicamente eles selecionaram 50 artigos que tratavam sobre barreiras tecnológicas para pessoas com deficiência e utilizaram esse software, que ele é muito conhecido na área de pesquisa para fazer umas questões de nuvem de palavras e tudo. Eu até incluí no texto as questões, os gráficos que eles trazem, né? Aqui, por exemplo, o que eles selecionaram como corpos das pesquisas, o que conseguiram detectar como palavras e como é que ficou definido essa questão
do quais são as maiores dificuldades enfrentadas, né? Onde que estão presentes as maiores barreiras tecnológicas. Quando se trata sobre pessoas com deficiência, uma crítica que eu costumo sempre fazer é que poucas pessoas mexem com outras áreas que não sejam educação. E esse texto dessa revisão bibliográfica, ela me mostrou exatamente isso. A maior parte das pesquisas que foram apresentadas foram voltadas para a inclusão na educação. Isso me mostra que pouco se aproveita com relação aos demais direitos necessários que as pessoas podem ter. Eu, por exemplo, aqui não vi outros tipos de barreiras tecnológicas que são colocadas, como, por exemplo, uma barreira bancária, uma barreira de um uso de um aplicativo. Há pouco tempo atrás, tivemos aqui no estado uma situação que envolveu uma venda específica de um aplicativo de um certo banco para uma pessoa que era deficiente. Ela era deficiente, eu não me, se não me falha a memória, ela era Down, tinha dificuldade com questões, com esse tipo de barreira tecnológica, ela não conseguia fazer nada no banco. E aí começaram a ter esse tipo de situação. Mas eu não vi outros direitos, eu só vi a maior parte realmente voltada para a educação. Mas, continuando aqui no texto. É, a maior parte, pelo que eu percebi, foi a preocupação deles em colocar as práticas e as políticas que são inclusivas. Tipo, que práticas que esses textos que eles encontraram quais são as maiores práticas que se... Ai, desculpa. Quais são as maiores práticas públicas para incluir essas pessoas, né? Até coloquei aqui, o texto menciona várias políticas públicas e ações inclusivas voltadas para pessoas com deficiência. Entre elas, destacam-se os estudos que abordaram a percepção de PCDs em relação a políticas públicas, evidenciando que, apesar de considerarem algumas políticas públicas positivas, há pontos de ações inclusivas de acessibilidade física, mas todos concordam que as políticas não cumprem mandatos de inclusão na educação e na saúde. Esse texto, ele começou a descrever um pouquinho mais sobre o que eu quis trazer com essa questão de que muito se fala sobre educação e muito se fala sobre barreiras físicas, mas não se fala tanto sobre barreiras tecnológicas e não se fala também tanto sobre outras temáticas das deficiências. Além disso, eu também verifiquei aqui que houve uma, uma percepção de inclusão de outros tipos de minoria, mas que a parte de deficiência foi ficando meio que de lado. Tipo, em alguns dos textos, eles detectaram que eles tratavam com pessoas com deficiência e outros grupos vulneráveis. Mas geralmente o que era mais em comum era a questão era a questão da educação. Bom, eu queria trazer para vocês esse estudo aqui. Ele fala sobre esse instrumento, esse monte de letras aqui aleatórias, que eles, na verdade, têm um fundamento. O que significa isso? Atualmente, existe uma organização mundial, que depois eu posso passar o nome direitinho, mas ela é uma organização mundial, que é a WCAG. Ela é basicamente uma, uma agência, digamos assim, uma agência internacional que ela faz com que crie protocolos de inclusão à internet. Então, por exemplo, esse aqui, ele é basicamente ele é como se fosse uma nota técnica. Acho que seria o correto seria dizer isso. Porque para a programação é utilizado muita questão de protocolos, que funcionam basicamente como ordens e jeitos de fazer para incluir certas situações. Por exemplo, se vocês forem observar em qualquer site hoje, vocês têm a questão de um protocolo muito comum, que é o protocolo que é voltado para vocês querem fazer compras na internet, e vocês têm lá aqueles selos. Esses selos eles vêm de formato de inclusão como um protocolo. E eles seguem um padrão, mesmo que esse padrão muitas vezes não seja nacional ou não seja regulamentado totalmente a nível nacional,
Esses padrões eles estão lá porque outras organizações já colocaram. Essa organização ela decretou já, ela colocou esse protocolo em prática e foi muito eficiente na inclusão, principalmente das pessoas com problemas auditivos ou com problemas visuais. Por quê? Esse protocolo é o protocolo que coloca aquela situação para os sites poderem reproduzir o texto em formato de áudio. É como se você colocasse uma engrenagemzinha no site e ele lesse o texto para você. E isso exige, às vezes, por trás, todo um trabalho para poder fazer esse tipo de texto de uma forma que esse contexto consiga ser lido. Tipo, não é simplesmente escrever um texto lá no site que necessariamente o software que for colocar vai conseguir ler. Não, ele precisa fazer de um jeito seguindo esse protocolo para que o software que ele vai usar vai conseguir ler, já que esse software segue esses protocolos internacionais. E aí, pois bem, seguindo adiante, eles trouxeram também a questão de incluir dentro do escopo das universidades outros tipos de terapeutas, né? Outros tipos de profissionais. Ele colocou aqui a questão de terapeuta ocupacional, mas isso é um problema que eu sinto, pelo menos. Eu percebo que dentro de um âmbito de universidade, em qualquer nível, eu percebo que há, de fato, uma falta de profissionais, uma falta de profissionais que possam dar suporte para o professor. E muitas vezes isso se faz necessário. Não só pelo fato de que o professor muitas vezes precisa do apoio do aluno para que ele consiga dar aula, como às vezes o aluno precisa do apoio do professor para conseguir entender a aula ou conseguir se manter presente na aula. E eu acho que isso é uma situação, inclusive, recorrente, até vendo os estudos que eles trouxeram. Outra recomendação que eles fizeram, que eu achei bem interessante, aqui das políticas foi que eles começaram a trazer quais são as medidas adotadas pelo governo para poder fazer essa inclusão de um modo mais interessante, de um modo mais efetivo para as pessoas que necessitam, né, desse tipo de auxílio. E aí começaram, né, a surgir aqueles aplicativos, aplicativos do governo que supostamente dão essa força, esse apoio para o exercício da cidadania de modo geral. Mas aí ele me traz aqui, como um dos exemplos, ele me traz aqui a questão do Enem. Eles começaram a trazer uma parte de acessibilidade dentro do Enem, como se fosse um aplicativo. Só que esse aplicativo ele surge sempre com bastante complicação, por conta da inviabilidade de fornecer pessoas capacitadas para poder operar o servidor. E isso acaba dando uma prejudicada interessante, uma prejudicada grande dentro do contexto de quem tem esse tipo de barreira tecnológica, né? E aí, alguns desses estudos, não foi só um que trouxe essa informação, alguns deles trouxeram essa informação sobre a impossibilidade de dar prosseguimento desse projeto do Enem mais digital por conta dessa questão da falta de capacidade, né? Lembrando que esse texto ele foi escrito em 2021. Na época, a gente estava vivendo ainda uma situação de pandemia, um contexto pandêmico, em que foi muito utilizada a parte tecnológica dos órgãos. Foi exigido do governo, das instituições privadas, o uso muito aguçado da tecnologia. Então, eu entendo que na época que ele escreveu esse texto, de fato ainda não havia tantas informações assim, ou tanto preparo assim, coisa que hoje eu já, por exemplo, eu já discordaria, porque eu vejo que ao decorrer dos anos o Enem ele foi realmente ficando mais tecnológico e ficando até mais fácil. Hoje você consegue fazer uma inscrição no Enem por meio
por meio de um chat com uma inteligência artificial deles, e eu achei isso uma evolução e tanto, principalmente para quem tem esse tipo de dificuldade. Bom, e aí eles começam a falar também depois sobre as tecnologias assistivas. Essas tecnologias assistivas são basicamente essas informações, né? Esses softwares que são utilizados para que a gente possa combinar uma acessibilidade para para o público que está sendo direcionado. Então, por exemplo, a gente tem um público que é um público que é deficiente visual, mas a gente precisa atingir eles também, então a gente precisa encontrar um software que faça isso. Aí foi desenvolvido algumas engrenagens para poder fazer aquela leitura conforme aquele protocolo. Mas existem outros sites, como por exemplo a questão dos ambientes de aprendizagem. Muitos AVAs hoje eles são até responsivos. Tem uma aba que eu acho que, se não me falha a memória, é da Estácio, mas eu posso ficar devendo essa informação. Mas ele faz uma sincronia, inclusive, com o dispositivo auditivo de quem é surdo, ou de quem tem alguma deficiência de audição. Ele faz essa sincronização e você consegue ouvir direto no seu dispositivo as aulas e tal. Eu achei um software, ele é um. Não são todos que fazem isso, mas ele é um software de inclusão que eu achei bem interessante, né? É, eu, Questão das eu, bibliotecas. Pode falar. Carlos, só interrompendo um pouquinho, para a gente conversar. Como a Raquel ela está aqui, né, Raquel, não sei se a Raquel está escutando, mas e a Raquel ela é cega, não é? E aí, como você está trazendo essa questão, né, das tecnologias assistivas para pessoas, não só, né, mas para pessoas com deficiência visual e auditiva, eu queria saber qual é a experiência da Raquel nesse âmbito, se tem sido, se as tecnologias existentes no Brasil, elas são, né, de fato, né, acessíveis ou não para você, né, o que se tem hoje aí no mercado, né? E a outra coisa que eu pensei também em termos de educação, aí é de forma geral para todos, não só para a Raquel, mas para todo mundo aqui, né? Eu pensei que hoje em dia está muito assim em voga, né, essa questão da educação à distância, né, dos EADs, né? E como é que fica, né? Como é que se mostra, né, se apresenta essa acessibilidade, né, e essas tecnologias assistivas, não só para pessoas sem deficiência, mas com pessoas com deficiência que queiram aprender de forma baseadas, né, nesse estudo à distância, né? Como é que será que isso realmente tem se mostrado acessível? O que existe hoje em EAD é acessível para a pessoa com deficiência, né? E o terceiro ponto para a gente discutir, todos nós, é que me parece aqui que estão, embora o Carlos tenha mencionado também a deficiência intelectual, né, pessoas com síndrome de Down, por exemplo, mas como é que, mas aqui está nessa parte do texto, aqui pelo menos, tá, as tecnologias assistivas elas estão, me parecem, mais direcionadas a pessoas com deficiência visual e auditiva, né? Como é que ficam essas tecnologias assistivas, né, para o Carlos e todo mundo, para pessoas com deficiência intelectual? E aí eu também não só coloco nesse grupo as pessoas com síndrome de Down, mas também as pessoas autistas, né? Então, como é que isso vem se apresentando? Quais são, enfim, se souberem, as tecnologias assistivas hoje para pessoas com deficiência intelectual? Tá? Então, são essas as perguntas que eu coloco aqui para a gente debater nesse ponto aqui do texto. Então, quem quer Eu tenho começar? uma proposta. É, en- Eu tenho uma proposta. Eu acho que poderia ser interessante, agora, neste momento, apenas a Raquel falar e Hum, as outras duas perguntas a gente poderia jogar para o próximo tópico. tá Porque, bom. no início, eu falei que eu tinha uma crítica acerca do Ah, texto. sim. Entendi. E a crítica
ela é justamente, dando um spoiler, ela é justamente voltada para isso. Porque eu, pessoalmente, trouxe um exemplo de Uhum. tecnologia assistiva para quem tem deficiência intelectual. Mas o texto, ele não fala Não de fala. deficiência intelectual. Uhum. Inclusive, eu até não concordo com o título que eles colocaram. Porque eles colocaram barreiras tecnológicas, um fator limitador na acessibilidade de pessoas com deficiência. Eu incluiria o física no texto, Ah. no título dele, deficiência física, porque ele não fala sobre deficiência intelectual em nenhum momento. Não, Não, peraí. não Então, é entendi. Então, aqui, na verdade, ele trata não, não apenas das deficiências físicas, que são aquelas locomotoras, e ele trata também no texto das deficiências sensoriais, né? Visual e auditiva, né? Então, ele mas ele trata não de fala dois sobre tipos, mas não fala das deficiências intelectuais, né? Tá certo, entendi. isso. Essa foi a crítica que eu queria trazer para o nosso debate. Aí Entendi, eu vi a pode. proposta que a Raquel fale desse tópico, e aí no próximo Perfeito. tópico a gente poderia debater essa temática. Perfeito, Carlos, está ótimo. Então, Raquel, Bom, em termos de acessibilidade para deficiente visual, né? Eu, eu acho que ainda é bem pouco. Algumas empresas tentam é, fazer. Os leitores de tela são acessíveis, mas, por exemplo, se tem uma imagem. Agora as imagens estão sendo descritas por inteligência artificial, mas ainda é bem pouco. É, um texto, por exemplo, que tenha um gráfico, ou um texto, por exemplo, que seja um PDF não escaneado, que aparece como uma foto, aí não adianta que com nenhum leitor de tela a gente consegue ler. E tem sites, por exemplo, que ainda são bastante inacessíveis. A gente não consegue ler tudo que uma pessoa que enxerga consegue. Então a acessibilidade ainda deixa bastante a desejar nesse aspecto. Na questão da EAD, algumas plataformas são acessíveis, mas muito poucas. Eu fiz um curso pela plataforma Moodle, mas era um curso do Benjamin Constant, então a, o órgão no qual eu trabalho. Era um curso sobre ferramentas digitais no ensino remoto. Foi um curso durante a pandemia e esse curso era acessível, mas eu já tentei fazer em cursos livres mesmo e não consegui. Eu tive que pedir para os monitores do curso mandarem o material para mim, porque eu não conseguia acessar a plataforma. Então, essa questão de EAD é bem complicada ainda. Normalmente a gente escuta outras pessoas cegas falando que, na faculdade onde eu estudo, a plataforma não é acessível, ou então eu consigo acessar a plataforma com muita dificuldade, eu tenho que pedir ajuda. Então, essa questão do EAD pro deficiente visual tá bem complicado ainda. Eu também não entendo muito de informática, então pode ser que o fato de não entender ajuda um pouco a ficar complicado, mas até para as pessoas mas que eu acho que entendem, justamente, mas eu acho, é Raquel, que é complicado. só minutos, mas é justamente isso, a acessibilidade é isso, né? Ou seja, é para todo mundo, para pessoa com deficiência visual, sensorial, enfim, outras deficiências, né? E que seja, né? Não precisa a pessoa necessariamente saber de informática, né? Para ela ter acessibilidade, né? Então é justamente isso, a inclusão e a efetivação do princípio da acessibilidade se apresenta justamente assim, né? Ou seja,
o que que seria, o que que deveria não ser ideal, mas o que que deveria ser concreto, efetivo, real e ter consequências na realidade social. É o fato de que eu também não tenho conhecimento de informática, não é? Você não tem conhecimento de informática, mas que seja, né, um ambiente, né, que, então, no caso da EAD, né, que seja acessível para todos, né? Então, de forma que a pessoa não tenha que ter um conhecimento específico sobre informática para aceder, não é, para ter acesso enfim, a educação sendo veiculada, né, de forma desse modo, ou seja, à distância, né? Então, isso que é a efetivação da, da acessibilidade, né? Pode continuar, Raquel. É, tem Só razão. Na verdade, a gente deveria. só Desculpa. fazendo rapidinho, só fazer uma intervenção, que essa fala foi muito interessante porque eu percebo que eu tenho uma graduação em tecnologia e às vezes tenho dificuldade com algum software de ensino à distância. Eu adoro fazer curso à distância, mas às vezes eu tenho essa dificuldade e eu tenho uma graduação, imagina quem não tem. Exatamente isso, né? O que a gente está aqui tá falando, né? Então, pode continuar, Raquel. É bastante interessante. Na verdade, a acessibilidade deveria proporcionar, né, a gente poder acessar os sites e acessar as plataformas com o mínimo de conhecimento que cada um tenha, por exemplo. E isso não é o que a gente vê, não é o que a gente consegue. Eu consegui acessar o curso lá da plataforma Moodle que eu fiz, mas eu fiz com ajuda, sempre os monitores ajudando, e era um curso do instituto, né? Então, as pessoas que montaram o curso, inclusive, sabiam o, quais problemas a gente poderia ter e tal. E foi muito bom nesse sentido. Eu nunca fiz mais nenhum outro curso pela plataforma Moodle em outros lugares. Mas as outras plataformas que eu tentei acessar, realmente eu não consegui, não. E eu gostei muito do trecho da fala do Carlos sobre a questão da leitura preparada, né? A leitura do site, a leitura de um trecho de um site, por exemplo, que é preparada. E essa leitura tem que ser preparada mesmo para as pessoas poderem entender. Porque, por exemplo, eu pensei, não sei se foi isso. Se não for, você me corrige, Carlos, por favor. Por exemplo, quando tem aqueles CAPTCHA, que são aquelas coisas de não sou robô que aparecem, é, tem uma questão auditiva, tem um feedback auditivo ali. Tem umas letras, uns números sendo falados. Mas aquilo é falado com tanta interferência, com tanto barulho, que fica difícil até para a gente entender aquilo e escrever aquilo em algum lugar para conseguir entrar no site ou conseguir fazer o cadastro ou coisa assim. Isso é um problema. Mas é exatamente isso que você entendeu mesmo, tá certo? É uma coisa que foi mal programada, provavelmente não seguiu. Porque o CAPTCHA, ele é uma validação. E aí, ele deve ser programado para poder tá direitinho e funcionar, operar direitinho. E aí, o que acontece? Quando você faz uma programação e você usa um software que segue aquele protocolo para poder ler, que é o software que vai ler o CAPTCHA, e para poder seguir aquele protocolo direitinho. Só que aí você começa a ver esse tipo de problemática aparecendo porque o CAPTCHA não foi programado da forma correta para poder ser. É como se fosse uma questão de compatibilidade.
um está incompatível ao outro, então eles não vão ler direito. E aí ele vai te passar essas informações um pouco complicadas, ou até mesmo pode dar erro, que deve acontecer várias vezes. Ah, acontece, dá muito erro, tanto que quando tem CAPTCHA, normalmente, a gente pede ajuda, a gente pede para alguém que enxergue e preencher para gente, porque é complicado. Entender aquilo e decodificar e ainda escrever em algum outro lugar é bem difícil. Mas E, é justamente isso, porque o programador, ele programou a validação como deveria ser, mas na hora que ele instalou o software, ele não validou a parte dessa engrenagem. Isso é muito utilizado em QA, né, que é o Quality Assurance. E aí, quando você faz algum software, tem que passar por essas validações. Provavelmente, a pessoa que fez, ou esse site foi feito, ele não passou por essa validação, porque mal ou bem, hoje ainda se vê presente em muitos lugares, a gente não tem a pessoa que vai fazer esse tipo de validação. Ou às vezes até tem, mas essa pessoa ou está super atarefada e não faz não faz todas as verificações que deveriam fazer. Minha opinião é que talvez deva existir por parte do governo federal um protocolo acerca dessa situação. Talvez possa ajudar bastante. É verdade. muito bem. É, alguém gostaria de perguntar, falar alguma coisa mais sobre esse tema, sobre a questão do EAD, sobre essa questão também da acessibilidade? Ana, Karina, Eu, eu pode. gostaria, assim, para mim essa é uma questão, realmente, porque isso que a Raquel falou, né, de ser ruim com o computador, a gente traz para a gente essa responsabilidade, né? E eu sou uma pessoa, por exemplo, que não sou boa com computador. Eu faço as coisas que têm que ser feitas, enfim, mas eu não tenho uma habilidade, assim. Então, EAD para mim é uma questão, porque eu tenho meu centro de estudos, né? E a gente oferece cursos que daí são pelo Zoom. E a gente tinha, eu e a minha sócia, a gente pegou, por exemplo, assinou o Zoom por um ano, né? E a gente achou o Zoom tão difícil de mexer para as configurações mais complicadas do tipo o professor que vai abrir a sala e ele que vai iniciar a gravação da reunião, as coisas que fogem do uso tradicional. Tipo, a gente está aqui, tudo bem, é um uso mais simples, mas quando foge um pouquinho. E eu falo inglês, eu dou aula de inglês, né? Assim, mas eu tentava ler todas as regras, tentava entrar em contato com o suporte do Zoom, era impossível. No final, a gente desistiu de trabalhar com o Zoom, porque para gente que, né, que entende minimamente e tal, achou muito difícil. E uma das coisas que eu queria trabalhar com o Zoom é que eu tinha lido que haveria com o Zoom mais ferramentas de acessibilidade, por exemplo, para o nosso congresso, porque a gente organiza anualmente um congresso internacional, e das maiores preocupações que a gente tem é a questão da acessibilidade. Então, por exemplo, a gente gostaria que tivesse uma legenda para o que está sendo falado. Só que para você contratar seja uma tradução simultânea, seja Libras, o que for, você tem que pagar um esquema no Zoom que é além desse do Zoom profissional. E você tem que ter uma sala fora específica e contratar a pessoa que vai fazer aquilo, né? Que vai passar o evento todo, evento de 3 dias. E quando a gente orçou isso no primeiro ano, era muito caro, era coisa de dezenas de, né, tipo 80 mil reais, era uma coisa assim que a gente não tinha como pagar, obviamente. E talvez tenham outros caminhos, mas a gente não conseguiu descobrir. Assim, para justamente conseguir resolver essa questão da tecnologia, enfim, e essa coisa da legenda, eu fico pensando quanto tem de inteligência artificial já e coisas que funcionam, e eu sei que tem vários aplicativos. Aí, quando você vai tentar linkar um aplicativo com a plataforma que você ministra aquele curso ou que você faz o evento, você não sabe fazer essa conexão. Tanto que quando a gente publicou os anais do primeiro evento, a gente transcreveu tudo. A gente ficou lá, palavra por palavra, transcrevendo. E com certeza tem meios, mas eu e a minha sócia fomos incapazes de descobrir esses caminhos. Enfim, então é isso, assim, para além de existirem caminhos, tem que ser uma informação mais fácil de ser acessada, de ser descoberta. Uma das coisas que a gente sempre faz agora quando a gente pede financiamento, que infelizmente a gente ainda não conseguiu nenhum,
orçar justamente essa questão de acessibilidade, quanto a gente precisaria, e colocar isso nos custos que a gente precisa de investimento para os nossos eventos, né? Mas é um absurdo que isso seja desse modo quando a gente tem o chat GPT, por exemplo, né? Que faz tantas coisas de modo tão simples, né? Enfim, e então eu acho que talvez trazer esse lado de quem também organiza eventos, né? Também e organiza cursos, né? Também é um desafio, assim, resolver esse tipo de coisa. Até com relação, a gente depende de plataformas de terceiros, né? Do Simpla para fazer a inscrição, e aí você tem as limitações que o Simpla oferece, né? Que o Simpla tem, a gente fala disso com eles também. Eles não têm, por exemplo, aquela ferramenta do site ler em voz alta, né? O que está escrito ali no site, eu já indaguei para a mulher que nos ajuda, que é uma vendedora, né? A Simone, ela disse que infelizmente eles ainda não têm essa ferramenta. Mas a gente depende deles, a gente não tem o nossa própria plataforma. Enfim, então são várias questões assim que precisam ser pensadas e resolvidas. Não é prioridade, eu acho, né? Eu acho que é isso que acaba, Não, não é isso, sim. desculpa. Eu acho que para o governo, assim, para as pessoas que realmente é, mexem com esse tipo de coisa, para quem não é usuário, sim, eu acho que não é prioridade, tanto que não tem. E eu, como pessoa cega, Exato. como usuária, fico muito triste. Total, É, acaba É, limitando, né, Raquel? E você que tem vários é interesses e é uma limitação absolutamente incabível, injusta e que não tem necessidade a essa altura do campeonato, assim, nenhuma, não tem nenhuma verdade. desculpa. Você falou sobre a questão da legenda. Eu acho, não tenho certeza, que tem um programa agora que traduz de português para Libras e de Libras para português, mas eu não sei como é que tá Olha essa tradução. que legal, Raquel, porque a única coisa que eu testei foi, que eu consegui testar na plataforma do Zoom foram as legendas. Só que as legendas saem todas erradas. Eu consegui ativar as Ah, legendas, mas elas saíam todas erradas. E eventos acadêmicos, né? As expressões são todas muito complexas. Então saía cada absurdo que eu falei, eu não tenho como dizer, sabe assim, colocar isso e falar, está atendendo a. Mas se o de Libras for bom, se você puder me passar depois, eu agradeço. eu vou ver com uma amiga minha, eu vou ver se realmente tá bom e como é que tá e qual é o nome do programa, porque eu estava conversando com ela um dia e ela falou alguma coisa sobre um programa que escrevia em Libras, alguma coisa assim. Ai, que legal. Não, bem legal. Bem legal. Eu vou ver sim. certo. Mais alguém gostaria de falar? Eu ia só comentar que quando o Carlos já tinha falado da questão do programador que vai fazer e acaba não se atentando a tal detalhe, e aí eu já estava pensando nessa época, não é uma prioridade para ele, e a Ana terminou justamente com essa frase, acaba que não é uma prioridade de quem está nesse ramo da tecnologia ter esse tipo de olhar da acessibilidade, né? Infelizmente. Aí eu até vendo o exemplo da Ana, é um grupo que estava intencionalmente buscando essa questão da acessibilidade e teve dificuldades com isso. Imagine a grande maioria aí dos eventos que não tem esse tipo de preocupação. Então, então fica ainda mais difícil, acaba sendo uma barreira dupla da pessoa que está organizando o exemplo, já não se preocupa quando vai se depara com as ferramentas em si já são difíceis de lidar de colocar. Então acaba que ficando muito de lado a questão da acessibilidade, né? Então foi essa frase que ficou na minha mente o tempo todo na fala de vocês. Esse apagamento, esse esquecimento que as pessoas têm da questão da acessibilidade. Tá certo. Então, se ninguém tiver mais algum comentário, o Carlos então pode continuar. Carlos. Certo. Agora eu trago a crítica principal do texto, a temática que foi abordada, né? Que é, bom, quando a gente estuda as deficiências, a gente observa que cada deficiência tem a sua característica e a sua limitação.
E aí, quando você faz um estudo acerca de pessoas com deficiência, subentende-se que você vai abordar pelo menos uma temática de cada tipo de deficiência. Eu não vi a parte do texto, eu não me senti representado no texto, tanto como TE, como pessoa com deficiência intelectual de modo geral. Eu percebi que ele abordou muito questões mais visual, auditiva. Ele falou sobre questões de algumas barreiras também. Ele falou sobre questões de barreiras físicas, que eu acho que talvez nem encaixasse muito bem no texto. Mas assim, eu vou trazer aqui de novo, ó, quando a gente coloca aqui, mesmo nas nuvens de palavras que ele traz, nem se fala em qualquer coisa muito parecida com deficiência intelectual. As nuvens de palavras, elas sempre estão correlacionando ali questões de deficiência de modo geral, ou questões de acessibilidade. Então, a minha crítica no texto principal, embora eu tenha gostado muito do texto, é justamente essa, de que ele não atende a um estudo das deficiências. Ele não traz ali ele não traz absolutamente nada voltado especificamente para quem tem deficiência intelectual. E aí eu complemento com algumas experiências, né? Por exemplo, eu não vou ter, obviamente, os mesmos problemas que a Raquel tem com os sites, mas eu tenho muita dificuldade, muitas vezes, em encontrar informações. É um negócio assim meio complicado. Ou então, por exemplo, acho que talvez seja um problema que é meu, mas é também de muita gente. Problemas com senhas. Às vezes é muita burocracia, pouco explicada, e isso tudo a gente consegue resolver com programação. Fazer um site é uma coisa extremamente complicada, porque tu vai fazer ele funcionar linha por linha. Mas, ao mesmo tempo, algumas dessas situações você já tem protocolos internacionais para poder passar sobre isso, sem precisar ter uma dificuldade maior ou alguma outra situação. Um exemplo disso foi a questão da verificação em duas etapas, que consegue fazer com que eu torne minhas contas mais seguras, mas, ao mesmo tempo, eu também consigo facilitar a recuperação de algum tipo de senha ou qualquer coisa similar, para que eu possa poder operar aquele software da maneira mais acessível possível. E eu trago essa experiência porque, por exemplo, eu gosto muito, às vezes, uma das minhas maiores, não vou dizer especialidade, mas tipo, uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar é fazendo buscas de financiamentos para instituições que estão produzindo algum tipo de ação voltada para a terra. E às vezes a dificuldade que tem de se encontrar um edital é absurda. Tipo, não é uma coisa que está escancarada no site, um site às vezes eles são mal planejados, e isso tudo impacta na experiência do usuário, né? Sendo ele de qualquer nicho, muitas vezes. Então, é uma questão muito pouco trabalhada que, na minha opinião, era facilmente solucionado por meio de uma legislação que estabelecesse ou formalizasse um protocolo. Nós temos agências hoje no Brasil que conseguem fazer esse tipo de estudo, mas precisa de fato mover um pouco o interesse. Porque às vezes eu não vou nem colocar a culpa totalmente, fazendo de certa forma um advogado ali, eu nem vou colocar a culpa totalmente no programador, porque às vezes as requisições para criar aquele software são tantas que ele acaba realmente deixando passar batido se ele não sofrer com esse tipo de barreira. Mas, ao mesmo tempo, o, ele também não consegue fazer a coisa funcionar do jeito como deveria, né? O software que ele gera, no final das contas, ele acaba não sendo inclusivo, não trazendo a tecnologia assistiva e já existem esses tipos de programas. Só que eles não são
não tem divulgação, muitos deles não têm sequer uma instrução interessante. Às vezes é uma coisa muito confusa. Eu trago, por exemplo, questão do periódico da CAPES. Eu tive muita dificuldade para começar a aprender a mexer no periódico da CAPES. Muita dificuldade. Isso porque, como eu falei, eu tenho uma faculdade de tecnologia, mexia com criação de site. E não consegui entender como é que funcionava aquele buscador. Eu precisei fazer um curso específico para poder entender como funciona melhor. E mesmo assim, hoje eu não consigo dizer que eu sou um profissional no periódico da CAPES. Eu sei fazer as buscas, uso para fazer os meus textos, mas confesso que não sei se sou um especialista nessa área. E eu acho que, principalmente para uma engrenagem no governo, que o objetivo dela é propagar conhecimento, esse tipo de postura é um pouco inadmissível. Não ter esse tipo de acessibilidade ou realmente ser uma coisa com um acesso mais limitado. E isso está justamente na parte, o problema dessas políticas é que elas preveem o final, elas preveem o resultado final como uma diretriz, mas ela não institui como deveria ser feito. E cada um faz do jeito que acha que funciona, e acaba que fica uma coisa sem estar padronizada e isso acaba impactando na experiência final, né, dos usuários. Então, acho que a minha crítica final para o texto, embora ele seja muito bom, é só que ele traz, de fato, situações muito relevantes para a inclusão das pessoas com deficiência e quais são dá tipo um briefing inicial de quais são essas barreiras, mas ao mesmo tempo eu percebo que há uma falta de inclusão para saber quais são as barreiras para quem é TEA, quais são as barreiras para quem tem síndrome de Down, quais são as barreiras para quem tem outros tipos de deficiência? Porque ele me fala muito sobre deficiência visual, deficiência auditiva, ele fala e ainda tem uma outra situação, como eu falei no início, barreira tecnológica. Quando ele fala no início, no texto, o título, barreira tecnológica, um fator limitador na acessibilidade das pessoas com deficiência, e ele só me traz questões como educação, eu sinto que faltou um pouco os outros aspectos da vida social. Como eu dei o exemplo da questão do banco. O banco é uma coisa necessária para qualquer coisa hoje em dia. Uma pessoa desbancarizada é uma pessoa que praticamente tem os seus direitos cerceados a todo momento. Então, você ter situações como essa previstas em um texto dessa magnitude é interessante ter, porque esse texto ele vai servir de base, como já serviu de base, para outras pesquisas nessa mesma linha. Então, acho que fica. Eu trago essa crítica, né, para o texto, Eu para acho muito debate. interessante você estar falando, porque eu acho que eu tenho dois assim pontos a falar sobre a questão da acessibilidade do ponto de vista da educação superior e do ponto de vista também da saúde. Com relação a começar pela saúde, o que a gente vem percebendo agora, não é que uma das questões, né, que eu vi na vida prática é que os planos de saúde agora você tem aquela carteirinha digital, não é? As carteirinhas físicas, elas estão, enfim, estão ficando aí em desuso, né, nesses grandes planos aí de saúde, né? Então, eu vi mesmo experienciei mesmo uma senhora, né, não sabendo usar a carteirinha digital, né? Tem que ter um aplicativo. O aplicativo você tem que baixar, não sei o quê, né? Enfim, ela não sabia mexer nisso. Então, como a gente está falando aqui de pessoas com deficiência, e a gente sabe que as deficiências, né, elas surgem, aparecem, não só, né, no início da vida de forma congênita, mas elas aparecem, se desenvolvem ao longo da vida, né? E quando a gente caminha mais para o envelhecimento, elas estão aí, né? As deficiências físicas, deficiências sensoriais, deficiências cognitivas, enfim. Elas aparecem nesse decurso da vida, psicossociais, né? Então, o que que eu sinto? Eu sinto que a acessibilidade ali,
a ausência de acessibilidade, porque a pessoa idosa ela não vai saber mexer, né? Quer dizer, não necessariamente, né? Mas assim, a gente vê inúmeros casos, pelo menos, de pessoas idosas que não sabem mexer com esse tipo de tecnologia, né? Então, assim, cada vez mais os planos de saúde, com esse tipo de iniciativa, acaba expulsando as pessoas dos seus próprios planos, né? Isso é uma forma de afastar, de limitar por meio da ausência de acesso, né? Ou de ausência de explicação, ou, enfim, uma forma de limitar, né, o acesso dessas pessoas ao plano de saúde. E aquelas que já estão no plano, como elas não sabem usar, não é? Elas não sabem mexer naquilo, precisa de um terceiro, de um familiar, ou de uma pessoa amiga, enfim, de um conhecido, até a própria secretária lá, né, do consultório médico, né, que ajude nisso, né? Então, isso é uma forma também de você retirar de forma compulsória, não, de forma indireta, né? Essas pessoas, não convidando, acho que a gente está vendo muito isso nos dias de hoje, né? Convidando as pessoas, depois de uma certa idade, a saírem dos seus planos de saúde, né? Convidando aqui muito entre aspas, né? Mas a gente vê esse tipo de iniciativa para tentar retirar essas pessoas do plano de saúde, ou seja, tornando os planos de saúde inacessíveis para as pessoas mais idosas. Esse é o primeiro ponto. E aí, o uso da tecnologia, a gente percebe isso, né? Por meio da inacessibilidade, isso é levado à consequência, né? Assim, a expulsão dessas pessoas, né? E aí, a gente também pensa, você trouxe essa questão do periódico da CAPES, que eu achei muito interessante que você trouxe, né? Para você fazer essas pesquisas, você que tem um conhecimento tecnológico, né? Fez parte dos seus estudos vinculado a isso, você teve dificuldades. E aí eu fico pensando, né, em um governo, né, quer dizer, a gente sabe que aquele periódico, naquele sistema de periódico CAPES, ele é antes de 2016, né, ou seja, pelo que eu me lembro, o decreto, né, de cotas, né, para pessoas com deficiência, se a minha memória não fala, ele é de 2016, ou seja, cotas para as pessoas com deficiência acessarem o ensino universitário, né? Então, quer dizer, cada vez mais pessoas com deficiência acessam não só a graduação, mas elas também, você, Carlos, a Raquel, é prova disso, são pessoas com deficiência aqui no nosso grupo, né? Cada vez mais elas vão fazer um curso de pós-graduação, né? Uma pós-graduação lato sensu, uma pós-graduação stricto sensu, mestrado, doutorado, cada vez mais, né? E a gente percebe que um site importante, né, de acesso ao conhecimento para realizar pesquisas, que é feito pelo próprio governo federal, né, pela União, ele é inacessível para essas pessoas. Você imagina, então, os anos vão passando, cada vez mais pessoas, porque isso é o que é, né? Cada vez mais pessoas com deficiência acessarão as pós-graduações. E elas se veem aí, né, limitadas em sua acessibilidade, do ponto de vista tecnológico, né, a fazer simplesmente uma investigação, uma pesquisa online, né? Então, eu acho que isso aí a própria CAPES, né, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Ensino Superior, né, que é responsável por tudo isso, né, ela torna inacessível um site de procura a pessoas com deficiência, né? Então, essa também crítica que eu gostaria de deixar aqui, né, e conversar e discutir aqui com vocês, né? Então, quem quiser falar também, por favor, o microfone está aberto. Alguém gostaria de pontuar alguma coisa nesse finalzinho? Não? Agora a gente vai passar para outro ponto ou você terminou o texto, Carlos? Não, o texto eu terminei. Eu vou trazer, na verdade, outras discussões que me Por trouxeram, favor. que me fazem refletir também sobre essa questão de acessibilidade. Ótimo, Isso então. está fazendo até talvez um pouco de paralelo com talvez o caminho que vai tomar a minha dissertação. Mas, por exemplo, uma coisa que eu observo bastante. Quando a gente fala em acessibilidade,
como eu dei o exemplo do banco, mas a gente está falando que a acessibilidade às vezes tem coisas muito mais elementares. Vou trazer a situação de acesso à justiça. Eu não considero a justiça brasileira, nos moldes hoje, uma justiça acessível. Seja pela questão de chegar na justiça, alguma situação, mesmo que hoje você já tenha defensorias públicas, você já tenha a questão do juizado especial, que tudo isso consegue atrair pessoas de qualquer nicho, de qualquer meio social, mas consegue atrair para se tornar uma questão mais acessível. Só que, na minha concepção, o fato de você tornar a justiça, o acesso ao processo judicial, que, na minha opinião, existe uma diferença entre acesso ao processo judicial e acesso à justiça de modo geral. Você está trazendo mais judicialização para os tribunais, mas, ao mesmo tempo, você não está, às vezes, dando efetividade nos direitos daquela pessoa. E aí você traz uma problemática, porque, às vezes, foi inclusive uma ideia que eu tive de artigo, porque o que acontece? Contexto. A minha mãe ela é jornalista e ela trabalha há alguns anos já no Tribunal de Justiça. E a grande problemática dela sempre foi, quando ela tinha que noticiar as decisões, sempre foi fazer uma notícia que chegasse a todos os públicos. Só que, às vezes, ela mesma tinha dificuldade de entender o que estava escrito nas decisões. E isso eu entendo que acaba afastando bastante você ter uma justiça acessível, porque você vai acabar cerceando o direito daquelas pessoas para poder ter acesso a questões judiciais de modo geral. Mas se você for parar para ver essa questão da informação, Da a linguagem informação, acessível, né? isso, a informação, ela é o essencial, ela é a parte principal da acessibilidade. Se a gente tiver informação fácil, a gente consegue fazer a inclusão do maior número de pessoas. Se a gente tiver como colocar, por exemplo, você compra uma televisão nova. Veja que as pessoas não leem, mas vem o manual. Por que no site não pode ter um manual parecido? Ou alguma coisa nesse sentido que seja totalmente acessível, que ele tenha, por exemplo, as engrenagens necessárias para fazer com que as pessoas possam ser incluídas, para que elas aprendam como funciona determinado site, para que elas possam operar o site. Então, eu acho que isso são discussões e são pautas que, na minha opinião, são barreiras tecnológicas. As barreiras de como é a experiência do usuário final, principalmente o usuário com algum tipo de deficiência. E quando isso se traduz em uma limitação colocada, uma barreira tecnológica colocada para acesso de coisas governamentais, isso se torna um perigo um pouco grande, que vai até em desencontro a algumas ODS da ONU, né? Ou seria OSD. O, eu sempre confundo a ordem das letras, mas são aquelas questões de desenvolvimento sustentável da ONU, que ela traz justamente a inclusão das pessoas. Então, hoje, por exemplo, hoje em dia, você precisa ter, pelo menos no seu celular, você precisa ter o GovBR instalado para você poder fazer uns 70% das coisas que você quer fazer no governo. Porque não é tão simples assim, principalmente tratando de pessoa com deficiência, não é tão simples assim eu pegar e ir ao órgão. Só que, para você ter essa parte tecnológica, a gente subentende que você precisa ter acesso a um celular. Esse celular, ele precisa ter conexão de dados. Então, subentende a segunda coisa, que eu preciso ter um celular com acesso à internet. Já não é qualquer celular. Se eu preciso ter um celular com acesso à internet, eu preciso verificar, porque hoje algumas engrenagens do governo não funcionam mais em tecnologia 3G, somente em tecnologia 4G, porque as tecnologias elas sofrem da questão da obsolescência programada. E que às vezes ela nem é tão programada assim, realmente isso acontece porque a partir do momento que se
tem uma nova atualização, a atualização anterior às vezes não é compatível e acaba deixando de funcionar. Mas, tirando-se essa parte, né, colocando somente a parte da atualização, você está pressupondo que uma pessoa com deficiência tenha todos esses acessos, o que, para mim, funciona. Mas eu tenho uma certa condição financeira. E a pessoa que está com deficiência que não tem essa mesma condição financeira, que não tem acesso a um celular? Quais são as barreiras, as outras soluções tecnológicas que o governo fornece para esse tipo de solução, ou para esse tipo de problema? Então, tipo, eu não consigo ver uma postura governamental em fazer esse tipo de inclusão. Talvez começar a promover algumas ações mais específicas voltadas para esse tipo de acessibilidade. Quem sabe, talvez, não sei, aí depende realmente de um estudo de viabilidade, mas talvez fornecer alguns aparelhos telefônicos por meio do governo para essas pessoas, porque está se mostrando um direito essencial muito válido. Você ter acesso ao Concordo, celular, você resolve praticamente tudo. concordo E para uma pessoa plenamente. com precisa ter esse tipo de facilidade. E cada vez, né, Então, um mundo cada vez mais digitalizado, não é? Então, quem está nesse mundo, a gente já percebe, nós estamos nesse mundo, né? E nós temos acesso, as pessoas que estão aqui, não é? Esses meios, e a gente percebe que a mudança e a transformação é instantânea, né? Cada vez mais, né, a gente vê que a gente não consegue nem acompanhar essas transformações, as mudanças, as inovações, né, tecnológicas, né? É, Você imagina então uma pessoa que tem deficiência, né? Então, e que, não só deficiência, mas além disso, uma pessoa, enfim, que está que não tem, né? Que financeiramente ela não tem esse tipo de acesso, ela não tem essa condição, ela fica cada vez mais excluída, né, socialmente. Então, a gente percebe que tem a lei, né? Mas essa lei ela não tem efetividade social, né? Ela não atinge, né? Ela não repercute, ela não é efetiva, ela não traz consequências jurídicas e sociais, né? No sentido de incluir essas pessoas, né? Então, a gente vê isso, né? Esses cruzamentos entre pobreza e deficiência, ela está atrelada, né? No sul global, né? Então, elas não nem são ali campos diferentes, né? Elas são completamente atreladas, né? Cada vez mais a gente percebe pessoas com deficiência que são empobrecidas, não é? Então, acho que essa discussão muito importante que você trouxe, né? Eu acho que ela tem muito a ver. Eu acho que a questão também que você traz da informação, né? Do acesso ao judiciário, né? Acho que também ela tem uma outra questão que você coloca isso como um acesso tecnológico também, né? A questão da veiculação das informações. Eu acho que também tem uma questão em relação à própria acessibilidade à linguagem, não é? Ou seja, não, a gente percebe que até que ponto, né, as sentenças, a- o resultado, vamos colocar dessa forma de forma bem simples, né? Ou seja, o resultado das decisões judiciais, né, a publicação disso, né, numa linguagem que seja acessível, né, numa linguagem chamada, entre aspas, simples, né, acessível, clara, não é? É, não com menos informação, né, mas de forma que ela também ela agregue, né, um público, e isso não só as pessoas com deficiência, mas isso beneficiaria não só as pessoas com deficiência, né? Isso também beneficiaria, sem sombra de dúvida, pessoas também sem deficiência, né? Porque a acessibilidade, quando a gente pensa nela, a gente pensa numa acessibilidade que, no nosso caso, que a gente estuda para pessoas com deficiência, mas acaba que ela também beneficia pessoas sem deficiência, né? Ainda mais quando eu estou dizendo isso, que a deficiência no sul global está atrelada à pobreza, não é? Então, com todas as questões relativas à pobreza, né? A questão de ausência de educação, a questão de ausência de acesso à saúde, né? A questão de segurança, enfim, né? São várias vertentes disso aí. Então, as pessoas,
né? Elas não conseguem entender esta informação. E esse entendimento dessa informação, né, numa linguagem que é uma linguagem, enfim, muito juridiquês, né, falando isso, né, falando dessa forma, ela é inacessível não só para pessoa com deficiência, mas também para pessoas, entre aspas, aqui consideradas normais, né? O homem médio, o homem que eu digo aqui é o sujeito humano médio brasileiro, né? Ele é um sujeito que quase 20% da população, né, tá entre 15 e 20% da população tem algum tipo de deficiência, e a grande maioria, mais de 40% ou 50% da população brasileira, ela é empobrecida, não é? Então, é uma questão que eu acho que ela tem múltiplos fatores e ela tem várias vertentes aí que a gente precisaria pensar. Então, concordo que a questão é uma acessibilidade, uma ausência de acessibilidade tecnológica, informacional e também uma inacessibilidade em relação à linguagem, né? Uma linguagem acessível. Eu acho que esse é um ponto aí importante que está vinculado ao que você trouxe aí, Carlos, sobre acessibilidade e justiça, né? Estão atreladas isso aí, né? Muito bem. Alguém gostaria de fazer um último comentário? Não, sobre o texto, sobre. Só parabenizar o Carlos pela relatoria e dizer que eu concordei com a sua crítica e concordei também com a sua posição de que talvez seja o caso realmente de uma legislação que padronize e que imponha que essas coisas que são super factíveis, né, sejam colocadas em prática. Concordo com a sua abordagem. Ok. Eu É, também gostaria de parabenizar o Carlos. Desculpa. pode falar, Raquel, pode continuar. Gostaria de parabenizar o Carlos e falar que também bastante interessante a questão de ter leis próprias para as questões de acessibilidade, né, que sejam mais focadas nessas questões, como ele colocou. Eu acho, assim, particularmente que leis existem, né? O problema é essa prática da lei, né? É, Essa concretização da lei, né? Então, eu acho que esse que é um ponto, assim, fulcral nisso tudo. E eu também, eu considero também, Raquel, Carlos e todos, eu acho que a questão também é essas programações, né, desses sites e tudo mais, como são inacessíveis, né? Eu acho que esse é um ponto aí importante que o Carlos trouxe hoje, né? E, e que a questão da acessibilidade é uma questão bastante vasta, né? Ou seja, a gente fala muito em acessibilidade do ponto de vista educacional, que eu acho louvável e maravilhoso, fala um pouco menos sobre acessibilidade na saúde, mas outros tipos de acessibilidade a gente não fala, a gente fala pouco, tanto que tem poucas pesquisas, né? O Carlos mesmo trouxe aqui, no dia de hoje, um artigo que não fala de outros tipos de acessibilidade importantes, como, por exemplo, a questão da acessibilidade à justiça, né? E também, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa muito em dois tipos de deficiências, deficiências físicas e as deficiências sensoriais. Mas a gente não pensa nas deficiências intelectuais, por exemplo. Eu acho que também isso é importante que né, a gente conversou no dia de hoje, o Carlos também trouxe isso, inclusive nas críticas dele, né? Então, eu acho que essa questão, né, que está aí, né, e que a gente continuamente deve pensar sobre essa questão da acessibilidade, né, baseado não só no que existe em termos de legislação, mas também na experiência prática disso, né? Como isso vem se colocando e se mostrando na experiência prática das pessoas, né? Então, isso que eu acho que é mais importante aqui nesse estudo todo. Gente, nós estamos, então, encerrando o nosso ciclo de reuniões deste semestre, né? Nós tivemos 5 reuniões este semestre.
No semestre que vem, nós vamos ter 5 reuniões também, né? Vamos ver aí qual vai ser o mês que a gente deve fazer. Talvez a gente faça em novembro, né? Vamos fazer, enfim, acho que novembro talvez seja um bom mês aí para todo mundo. A gente também pode fazer 5 reuniões também no mês de novembro, iníciozinho de dezembro, né? E agradeço muito aí a escolha dos textos, aprendi muito com vocês, né? Agradeço ao Carlos no dia de hoje pelo relatório dele, excelente relatório dele, muito preciso, né? Com muitas informações, um tema muito atual. E alguém gostaria de falar, né, nesse de Carlos, você que fez o relatório? Eu queria agradecer, né, a participação de todos vocês. Acho que a visão mais ampla dessa questão, o próprio relato da Raquel, acho que também é muito importante para corroborar com isso. Então, eu acho que é uma temática interessante, digna de estudo. Se eu conseguir me livrar um pouquinho mais das minhas coisas, eu acho que talvez eu queira abordar essa temática também em um possível estudo futuro. Mas acho que realmente é uma temática que precisa ser olhada de uma forma mais ampla, saindo um pouquinho dessa questão só da educação, que por si só é muito bom, mas não é só de educação que vive uma pessoa com deficiência. Eu acho que existem outras questões de acessibilidade que devem ser tratadas. E às vezes são questões de acessibilidade até mais simples, ó. Acessibilidade ao consumo, por exemplo, que a gente vê também muitas questões, principalmente propaganda, que poderiam ser abordadas, que não foram trazidas. Talvez outros tipos de acessibilidade que possam ser relevantes. Uma acessibilidade que eu não trouxe, né, que poderia ser implementada, mas eu não trouxe porque ele não fala muito de barreiras físicas, mas para quem é TEA, por exemplo, uma coisa que eu sempre gostei muito de usar foi aquelas salas sensoriais dos aviões, dos aeroportos. São muito úteis e são coisas que não tem muito estudo sobre. São mais ações de quem já faz parte do meio que conseguiu, mas não tem muitos estudos comprovando a real eficiência dessas medidas e poderiam ser melhor estudados. Então, eu trouxe no intuito de querer trazer mais indagações sobre isso para que esse tema possa ser melhor debatido. Acho que esse é o grande objetivo de eu ter escolhido esse texto. Perfeito, foi ótimo mesmo. Gente, então eu vou desejar aí uma boa noite para vocês. A gente continua falando, conversando, né, como sempre, no nosso grupo de pesquisa. Agradeço a todos nesse semestre, né, enfim, já falei, né, pelo comparecimento, participação, debates, enfim, a gente sempre aprende muito junto. E em breve, então, esse encontro vai estar lá no nosso grupo de pesquisa, no NTDH UFRJ, no YouTube. Tá bom, gente? Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.